pastor Éder está com a oportunidade, amém? Bem. Graça e paz, irmãos, amém? Amém. Você está feliz? Amém. Amém, graças a Deus. Obrigado, viu, irmã? Saiu-se bem, viu? Que maravilha. Que bom poder estar nesta noite aqui, irmãos, para louvar ao Senhor. E nesse culto temático sobre o Dia do Idoso, em que nós estamos homenageando aos nossos irmãos e também louvando a Deus pela vida deles. Igreja que tem criança e que tem idoso é uma igreja abençoada, viu? Porque tem as duas fases importantes da vida. Não que os adolescentes ou jovens, ou a adolescência ou a juventude não seja importante, sim, mas é o começo e o fim, que são dois extremos importantes da vivência humana. E eu quero parabenizar os irmãos que são aqui os experientes, que têm tido a longevidade aqui na igreja, que Deus os abençoe, acrescentando anos de vida e paz sobre a vida de vocês. E nesta noite, amados, eu gostaria de meditar com os irmãos no texto de Provérbios 20 e 29. Os irmãos estavam falando, pastor, você não vai lá na frente, não. Eu falei, não tem problema quanto a isso, irmãos. Eu não tenho problema quanto a idade, não tenho problema quanto a velhice, não tenho, graças a Deus. Se é um problema que pode ser para alguns, para mim não é. Minha esposa sabe muito bem disso, que eu encaro isso com maior tranquilidade. E eu quero viver muito. Minha esposa fala assim, eu não quero, eu quero. Porque quem vive muito é abençoado. Você vai ver isso aqui na palavra de Deus hoje. Tá bom? Provérbios capítulo 20, versículo 29. Provérbios. E 29. Eu vou ler a primeira vez, depois só vocês lerão. Que diz assim: o ornato dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos, as suas cães. Amém? Então, vocês do 3, 1, 2, 3. Amém, aleluia. Obrigado, Senhor, por mais esta porção da Tua palavra lida nesta noite. O que te pedimos, ó Deus, que Tu sirva da nossa vida para o louvor da Tua glória, como também, ó Deus, para que todos que aqui estão, Senhor, traga, Senhor, a sua mente cativa, a autoridade do nome de Jesus Cristo, e que Teu Santo Espírito possa ministrar aos nossos corações nesta noite, de uma forma especial e abençoadora na nossa vida. Seja sobre nós a Tua bênção, oramos no nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, envelhecer ninguém quer. É verdade ou não é? Ninguém quer envelhecer. Todo mundo quer ficar jovem, mas isso é impossível. Todos nós queremos ficar jovem. Por isso, os irmãos, que eu estou falando de irmãos, porque homens também já estão fazendo isso. E está aumentando o número de homens que estão indo para o salão de beleza, para fazer aplicação de cremes e etc e tal, para ficar mais jovem. Estão fazendo sobrancelha, estão fazendo aplicação de botox. Gilberto? Então, não, Gilberto não faz não, irmãos. Não, é isso não. Mas o Gilberto sabe disso, né, Gilberto? Lógico. Não é? Então. Não é? Infelizmente, em certo aspecto, irmãos, as empresas de cosméticos estão faturando alto. Porque os homens estão aderindo a esta linha, porque não querem envelhecer. E se eu fosse dar um título, a esta mensagem, eu gostaria de falar sobre a longevidade saudável. De que forma a gente pode envelhecer de forma saudável. De forma que a gente possa ter prazer da nossa velhice. Porque é isso que a Bíblia propõe para a gente. A sociedade
como o pastor aqui disse, ela despreza o velho, despreza o idoso, sabendo que é uma fase importantíssima da vida do ser humano. E, meus amados irmãos, o envelhecimento faz parte da vida, não tem como. É algo que a gente tem que se conscientizar, que nós vamos envelhecendo. A partir do momento em que a gente nasce, estamos envelhecendo. Começa no nascimento, começa quando nós passamos a existir. A velhice começa ali. No entanto, não é questão de aceitar, não é questão de você discordar. Envelhecemos e ponto. É simples assim. Nós vamos envelhecer querendo ou não. Porque é a natureza da vida. E a gente precisa entender isso. A nossa sociedade, o contexto social em que a gente vive, impõe que se envelhecer, passou. Envelheceu, está fora. Envelheceu, deixa de fazer. Envelheceu, deixa de ser. E o que acontece é que os idosos do nosso contexto social, eles ficam limitados e isolados, na sua maioria. E eu louvo a Deus porque aqui os nossos idosos trabalham bastante. Eles têm oportunidade na igreja. Eles têm oportunidade para servir, para trabalhar, para dar o seu melhor. E certamente a sociedade, ela exclui, ela isola. A família isola. Pastor Silmar conta em uma de suas mensagens, eu não sei se você já ouviu, mas ele já contou isso várias vezes, que o avô da sua esposa era um médico, um grande médico. E ele já estava idoso, quando ele estava noivo da Janice. E ele ia à casa da avó da Janice para almoçar, almoço de família. E ele já no muito pesado, e ele ficava numa cadeira de balanço na sala, em frente à televisão, enquanto todo mundo ficava lá no alpendre, do lado de fora, no churrasco, na comida, e ele ficava sozinho na sala. E ele conta que, por muitas vezes, ele saía do convívio do churrasco e pegava o seu pratinho e ia lá ficar ao lado do avô. Doutor Moraes. Obrigado, meu amor. Doutor Moraes estava sentado lá na sala de balanço, na sua cadeira de balanço, e eu creio que aqui os irmãos ainda não chegaram a essa fase. Mas normalmente o idoso, ele, quando chega a uma certa fase, ele fica repetitivo. Ele fica contando as histórias repetidamente. A irmã não chegou ainda nessa fase. Mas acontece que o idoso chega a um momento que ele começa a repetir. E a família fica irada, a família fica impaciente de ouvir a história, sempre a mesma história. O meu sogro, já falecido, ele estava nesta fase de repetir histórias. E ele sempre contava as mesmas histórias para mim, e eu ficava ouvindo, a Solange sabe disso, eu ficava lá, sim, é verdade. Ele já me contou isso. E muitas vezes. E ele contava sempre a mesma história. Sempre que a gente se encontrava, quando ele ficava aqui em casa, ele contava e tal, e sabe, e aquilo, e dá em 1900 bolinha, e aquele negócio. E eu já tinha ouvido aquela história. Mas eu ficava ali, está certo, é verdade, só tem razão. Porque para ele era importante contar a história que a mente dele já esqueceu que ele contou dezenas de vezes. E meus amados irmãos, nós da sociedade ordiena limitamos os idosos. Nós, na verdade, isolamos as pessoas. E o doutor Moraes estava lá sentado na cadeira dele e chegava e contava as histórias para o pastor Silmar.
as mesmas histórias. Ele contava a história, aquelas histórias que ele achava engraçado, e ele ria das histórias que ele contava. E o pastor Silmar ria junto, não debochando dele, mas rindo da história que ele estava contando. Porque para ele era importante contar aquelas histórias e rir daquelas histórias. Eram as histórias contadas repetidas vezes. Mas sabe o que aconteceu, queridos? Quando o doutor Moraes faleceu, já avançado em dias, com mais dos seus 80 anos, ele fez o seu testamento e deixou para o pastor Silmar toda a sua biblioteca de medicina. Porque era a única pessoa que dava atenção para ele e que ouvia suas histórias repetidas vezes, sem se cansar. Porque se você der atenção a um idoso, alguém amanhã vai dar atenção para você. Se você cuidar de um idoso agora, com paciência e amor, amanhã você vai ter alguém que cuide de você. Porém, se você não tiver paciência agora em ter um idoso ao seu lado, amanhã você não vai ter ninguém ao seu lado que cuide de você. Porque é uma semeadura. Por isso você tem que ter paciência com o idoso. Tem que ter paciência com a criança. E tem que ter paciência com o idoso também. Na sua fase final da vida. E meus amados irmãos, muitas vezes os nossos idosos são isolados, são desprezados, são limitados, fazendo com que eles percam a esperança de viver. Quando a família despreza o idoso, quando a sociedade despreza o idoso, ele se sente como uma pedra de tropeço na vida das pessoas. Eles se sentem, na verdade, sem motivação para viver. Por isso, muitos idosos falam assim, eu queria que Deus me levasse. Porque ele se sente um peso, porque ele vê a cara das pessoas, ele vê o maltrato que as pessoas os dão. Eles se sentem desmotivados para continuar vivendo a vida. A questão, meus amados, não é envelhecer. Isso é natural. Mas é como nós envelhecemos. É como nós chegamos a esta fase da vida. É isso que a gente precisa aprender, pois envelhecer é o maior privilégio da vida. Envelhecer é privilégio, é dádiva de Deus. É presente de Deus. Ah, pastor, eu não quero esse presente. Se você não quer, dá para mim. Eu quero. Sabe por quê? Em primeiro lugar, é privilégio. Porque é promessa de Deus. É promessa bíblica. Está no 5º mandamento. Está no 5º mandamento. É promessa de Deus. O 5º mandamento diz, honra o teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e prolongue os teus dias sobre a terra. É promessa. A longevidade, meus amados, é privilégio, é dádiva de Deus, mas tem uma condicional. Por isso, envelhecer, a gente precisa saber envelhecer. Não é envelhecer de uma forma qualquer, mas é envelhecer saudavelmente, é envelhecer de forma abençoadora, desfrutando das promessas de Deus da nossa vida. Enquanto eu estava meditando nesta palavra, eu me lembrava da minha avó. E tem dias que eu sinto o cheiro do macarrão da minha avó. Eu não sei aqui perto da igreja, mas tem dias aqui, irmãos, que sai um macarrão aqui, é um negócio, para mim é macarrão, né? Mas um cheiro igualzinho da minha avó. E ela fazia um macarrão seco, macarrão com molho, mas um molho seco. Não é aquele macarrão molhado. E aquele cheiro ficou impregnado. De vez em quando eu sinto esse cheiro. Porque quantos de nós aqui não lembramos de alguma coisa da nossa avó? Quantos de nós não lembramos de algum cuidado, algum remédio, né? Alguma coisa que a nossa avó fez? A gente fala, olha, minha avó fazia assim.
A minha avó fazia desse jeito, olha, era fantástico. Porque são coisas que a nossa avó, que já era de idade, e eu me lembro quando a minha avó ia passar dias na minha casa, porque ela passou algum tempo na minha casa visitando a gente, passava uma semana, 2 semanas, e meus filhos eram pequenininhos, lá em Petrópolis, foi várias vezes, antes de falecer, já era mais de 80 anos, e os meus filhos eram pequenininhos, e eles chamavam da vovó Amassadinha, porque ela era toda enrugadinha, minha avó era fortinha e baixinha, e ela era toda enrugadinha, e os meus filhos ficavam, sabe o quê? Brincando com ela. Ela sentava no sofá para ver televisão, e os meus filhos ficavam do lado dela, brincando no braço dela, balançando o braço, né? Aí chamava de vovó Amassadinha. E ela ficava tão feliz de ver os bisnetos do lado dela, brincando com as ruguinhas dela. Da vovó Amassadinha. E eles falam isso até hoje, porque eram crianças. Privilégio. Na verdade, meus amados irmãos, é um privilégio porque é promessa de Deus envelhecer. E em segundo lugar, meus amados irmãos, é privilégio quando a gente teme a Deus e anda no caminho da justiça. Envelhecer é um privilégio quando a gente tem uma vida de temor a Deus. Quando a gente tem uma vida gasta no caminho da justiça. E Provérbios capítulo 10, verso 27, a parte A do versículo, diz assim: o temor do Senhor aumenta os dias. Quando a gente teme ao Senhor, Deus acrescenta a nossa existência sobre a terra. Mas não é um viver qualquer, meus amados irmãos. É um viver abençoado, é um viver cuidado, é um viver protegido, é uma longevidade saudável. É isso que Deus propõe para a gente. Por isso é um privilégio quando a gente teme ao Deus e anda no caminho da justiça. Deus, Ele vai aumentar os nossos dias sobre a terra. Ou seja, o temor do Senhor promove a justiça e também alonga a nossa vida sobre a terra. Mas a impiedade encurta. A impiedade, ela abrevia a nossa vida sobre a terra. Abra sua Bíblia comigo rapidamente. Lá em Provérbios capítulo 11. Se você puder abrir. Provérbios 11, versículo 19. Olha só que texto interessante. Falando do temor do Senhor e da justiça de Deus. Provérbios 11, 19, diz assim: tão certo como a justiça conduz para a vida, assim o que segue o mal, para a sua morte o faz. É uma contraposição. Temer ao Senhor e andar na sua justiça faz com que a nossa vida seja prolongada de forma saudável sobre a terra. Como também o contrário vai trazer consequências. Por isso, meus amados irmãos, é preciso a gente estar atento que envelhecer é algo natural. Diga assim: envelhecer não tem jeito. Eu vou envelhecer. Mas envelhecer de forma saudável, abençoada, feliz, tendo cuidado do Senhor. E a palavra de Deus, ela nos apresenta no Salmo 34, alguns princípios para envelhecermos de forma saudável. Temos uma longevidade saudável. O Salmo 34, ele apresenta para a gente estas condições, a qual a gente precisa observar, a gente precisa ler. O Salmo 34, verso 12, diz assim: quem é o homem que ama a vida? Você ama a sua vida? Amém? Quem é o homem que ama a sua vida e quer longevidade para ver o bem? Todos nós queremos viver muito. Se queremos viver muito, teremos que entender que vamos envelhecendo. E certamente diz o texto,
para termos uma vida de longevidade, para ver o bem, se amamos a vida, precisamos, a primeira coisa a fazer, refrear a nossa língua do mal. A gente precisa falar, deixar de falar dolosamente. Aquele que refreia a sua língua, ele vai ter uma longevidade abençoada. Porque a gente semeia falando também. Na maioria das vezes, a gente semeia o mal falando, praguejando a própria vida. Tem gente que fala, ô vida miserável, que vida é essa? Quantas pessoas estão semeando maldição sobre a sua própria existência? Certamente, não vai ter longevidade saudável. Vai ter sofrimento. Porque está semeando através da sua palavra, não refreando a sua língua. Paulo disse, se tiveres que comer e vestir, estejais satisfeito. Se eu tenho que comer, eu tenho que vestir. Talvez eu não tenha a carne assada. Talvez eu não tenha o filé mignon ovo. Não é verdade? Talvez eu não tenha. Mas eu tenho lá o macarrão. Eu tenho a polenta. Não é verdade? Eu tenho a polenta com molho de tomate. Não tem a carne moída, mas tem molho de tomate, que fica uma delícia. É verdade? Paulo diz, o que se tiver que comer e o que vestir, estejam satisfeitos. Isso, na verdade, meus amados irmãos, é refrear a nossa língua do mal. Mas só tem isso para comer? Deus me livre, ô vida! Que é isso? Eu trabalho tanto e não tenho nem um boi ralado para comer. Dê graças a Deus por aquilo que você tem na mesa para comer. Refreia a sua língua de maldizer, porque isso abreveia a sua vida. Vai abreviar a sua existência. Vai, na verdade, encurtar a sua existência sobre a terra, porque você está semeando maldição sobre a sua própria vida. O texto continua dizendo no verso 13, refreia a sua língua do mal e os seus lábios de falarem dolosamente. E no verso 14, aparta-te do mal. Se eu sei que é mal, por que eu vou? Se eu sei que é ruim, por que eu vou fazer? Certa vez eu estava na igreja lá em Taubaté e fui levar ceia para uma irmã e ela estava na cadeira de roda, com os seus quase 70 anos. E ela estava indignada, inconformada, porque o seu joelho, o líquido do joelho secou. E ela não podia ficar mais em pé, que doía muito. E ela tinha que ficar na cadeira de roda, ou deitada, ou sentada, e as pessoas tinham que locomovê-la. Certo dia eu fui levar a ceia para ela, e ela falou, pastor, peça a Deus para me curar. E eu falei, vou orar pela irmã, eu vou ungir a irmã, porque é o que a Bíblia ordena. Mas antes de eu ungir a irmã, me conta a sua história. Como é que foi a sua história? Como é que a irmã foi a sua juventude? Como é que foi a sua infância? E ela começou a contar, pastor, a partir dos 8 anos de idade eu comecei a trabalhar na lavoura com meu pai, eu era a filha mais velha. Eu tinha que ajudar meu pai na plantação de arroz alagado. E aos 8 anos eu comecei a trabalhar com meu pai dentro d'água, com os meus pés fincados na água, com a cabeça no sol, desde os 8 anos de idade. Eu tive meus filhos, pastor, plantando arroz alagado. A barriga grande, com o pé dentro d'água e o sol na cabeça. Eu criei os meus filhos. E hoje já estou velha, todos eles são criados. E eu falei, graças a Deus, e bem criados, né, irmã? E ele, graças a Deus, bem criados, pastor. Eu falei, sabe, irmã, com certeza, o que a irmã está tendo hoje é consequência da sua vida do passado.
A senhora não teve cuidado, embora sendo necessário. O seu pai não teve sabedoria, sabendo que a senhora era mulher. E que tem que ter um cuidado especial. Sabendo que a senhora não poderia ficar dentro d'água muito tempo, com a cabeça no sol. Isso traria consequências mais tarde para a senhora. O que a senhora está colhendo hoje? Pastor, o médico disse a mesma coisa. E eu falei, então, o testemunho de dois é verdadeiro, diz a Bíblia. Então a senhora não deve reclamar porque está nessa cadeira de roda. A senhora deve agradecer a Deus, porque ainda está viva, mesmo sem o líquido no seu joelho. Não porque Deus quis que a senhora secasse o líquido, é que a senhora não cuidou da sua saúde como deveria. Muitas vezes reclamamos da nossa velhice porque estamos cheios de problemas. Isso porque nós não cuidamos, nós não velamos por aquilo que a gente deveria velar, pela nossa saúde. Quando somos jovens, diz o texto, que o jovem se gaba pela sua força. A beleza do jovem é a sua vivacidade. Ele é cheio de força. E aí ele pega o saco de cimento de 60 quilos e pega de qualquer maneira e joga no ombro, porque ele é jovem. Está cheio de força. E aí ele pega o peso de qualquer maneira e sai carregando. Só que ele não sabe o prejuízo que ele está trazendo para a vida dele amanhã. Porque as coisas não acontecem agora, vai acontecer quando os anos chegarem. Eu estava falando para as irmãs agora de manhã, hoje pela manhã aqui, nós estávamos conversando, falando sobre essa questão. Nós fomos ao médico, né, porque depois dos 15 anos a gente começa a ir a médico mais frequentemente. E eu e minha esposa ao médico, ao ortopedista, e ele falou assim, olha, escada é o maior veneno. Eu falei, mas doutor, por que escada é veneno? Ele falou, sabe por quê? Porque a gente não sabe usar escada. A gente sobe de qualquer jeito, desce de qualquer jeito. E isso traz problemas futuros para a nossa vida. Ele falou, evita a escada. Eu falei, meu Jesus, estou perdido. E principalmente subir escada e descer escada com peso. Isso é um veneno para os ossos. Principalmente para a coluna. Os jovens não veem nada disso, não tem problema, porque ele é jovem. Ele acha que está todo no seu vigor, na sua força, e ele faz de qualquer maneira. E quando chegar os anos, o corpo vai exigir. Porque não cuidamos, não velamos por aquilo que Deus nos deu. Por isso, meus amados irmãos, diz o texto, aparta-se do mal e pratique o bem. Ou aquilo que é bom, procura e empenha-se pela paz. A gente precisa ter esses caminhos na nossa vida para envelhecer de forma saudável, para ter uma vida abençoada, para ter um viver que vale a pena viver. Como diz Eclesiastes 12, quando você olhar para os anos passados, você tenha prazer em lembrar deles. É o que a Bíblia ensina. A Bíblia tem tudo para a gente. Só falta a gente ler. Para a gente ter uma vida realmente abençoada. Cumprindo esses requisitos, meus amados irmãos, nós vamos receber a promessa, ou reafirmar a promessa sobre a nossa vida, que está no Salmo 91, verso 16. O Senhor vai saciar-nos com a longevidade e nos mostrar a sua salvação. Ele vai nos alimentar com uma velhice abençoada, próspera, aonde a gente tenha prazer em vivê-la. E, acima de tudo, a salvação de Deus. Por isso que envelhecer é um privilégio. É um privilégio porque tem promessa de Deus embutida nisso. Como também é promessa, é privilégio porque quando tememos a Deus e andamos na justiça do Senhor, Ele prolonga, aumenta os nossos dias sobre a terra. Quando observamos esses princípios de refrear nossa língua, de, na verdade, apartar-nos do mal, praticar o que é bom, procurar e empenhar-se pela paz. Cumprindo assim, o Senhor vai
nos saciar com a longevidade. Em terceiro lugar, envelhecer é um privilégio quando a gente lembra e vive Deus nos dias da nossa juventude. Quando estamos na nossa juventude, a gente precisa lembrar-se de Deus e viver Deus na nossa vida. Porque quando a gente, na nossa juventude, lembra-se de Deus e vive Deus, a gente se livra de muita coisa. A gente deixa de fazer muita coisa para não prejudicar o nosso corpo amanhã. Eu não sei se já contei para vocês aqui, numa igreja que eu pastoreei, uma irmã que já estava no quinto filho. E ela estava cheia de problemas, estava toda torta, nova, né? Uns 35, 40 anos por aí. Mas estava, desculpa usar a expressão, ruim. E ela foi ao médico, o médico falou assim, olha, a senhora está mal. A pressão dela era descontrolada, ela tinha problemas seríssimos. E um dia ela falou, pastor, ora por mim, pastor. Eu falei, ora, irmão. Aí eu falei, irmão, senta aqui. Estava na igreja. Eu falei, como é que foi a sua vida, irmã? A irmã trabalha aqui, tal, desse jeito. Eu vejo que a irmã trabalha bastante. Mas como é que foi a sua vida, pastor? Eu nunca fiz resguardo na minha vida. Eu tive 5 filhos. Não guardei um resguardo. Eu ganhava as crianças. E na semana seguinte eu estava no trampo, pegando no pesado. E eu falei, certamente, minha amada irmã, todas essas situações que a irmã está sofrendo é fruto da senhora não ter guardado o seu resguardo. E não foi um só, foram 5. E a senhora hoje está colhendo o fruto disso. E ela falou assim, pastor, eu fui ao médico, e o médico falou que eu fiz um suicídio da minha vida, não guardando o resguardo. E hoje eu estou desse jeito. E ele falou que vai tentar me ajudar, porque eu quebrei. Ele disse assim, a senhora quebrou uma sequência que a senhora deveria ter seguido. E a senhora não seguiu. E isso está trazendo consequências para a senhora hoje. Às vezes o pessoal acha que eu sou meio antiquado, né? Quando eu falo que as mulheres têm que guardar resguardo. Tem mesmo, tem que ficar deitada lá, ganhou neném. É maravilha, que bênção. O marido está feliz da vida, está rindo. Mas quem teve a dor foi ela. Né? Quem está toda desconjuntada é ela. Não é verdade? E aí, ele vai, vamos embora, vamos melhorar aí, tem que trabalhar, tem que botar, para pagar o aluguel. Se vira. Você é o provedor da casa. E aí a mulher não guarda o resguardo direito, você não pega alguém para ajudá-la, aí ela tem que levantar, abaixar, pegar peso, pegar balde, pegar vassoura, é um veneno. E a mulher não guarda o resguardo como tem que guardar. Quando eu casei com a minha esposa, eu falei com ela, eu quero envelhecer com você, mas você é saudável. Nós tínhamos 3 filhos, mas ela guardou o resguardo até o último dia. Eu não deixava ela fazer nada. Quando eu não podia fazer, eu pedia alguém para fazer. Porque eu não queria uma mulher estragada. Ué. Que vivesse do meu lado. Agora nós estamos chegando aí, daqui a pouco, né? Daqui a 3 anos eu faço 60 anos, eu estou com 57. Estou feliz da vida. E o ano que vem, eu vou fazer uma festança. Vou fazer uma festança. Minha esposa completa 60 anos. Vou dar um culto de ação de graça lindo. Vai ser a bênção. Sabe por quê, irmãos? Porque envelhecer é bênção. É dádiva de Deus. Mas a gente precisa saber como envelhecer. Quando, na verdade, a gente lembra de Deus e vive Deus na nossa juventude. Fazendo assim, meus amados irmãos, nós afastamos o desgosto e a dor
na nossa existência. Quando a gente observa a presença de Deus e lembramos de Deus na nossa juventude, nós afastamos a dor e o desgosto de não ter prazer de lembrar da nossa juventude, de não ter prazer de lembrar da nossa existência, da nossa vida, quando envelhecermos. Abra sua Bíblia comigo rapidinho lá, em Eclesiastes capítulo 11. Rapidinho. Eu já estou no último tópico do sermão. Eclesiastes capítulo 11, verso 9 e 10. Olha só que coisa interessante a Bíblia mostra para a gente. E quando a gente lembra de Deus e vive Deus na nossa existência, na nossa juventude, na nossa adolescência, a gente afasta o desgosto e a dor da nossa vida. Olha o que diz o texto. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera são vaidade. Ou seja, passa. Ninguém fica jovem para toda a vida. É preciso que você viva Deus na sua juventude. Lembre-se do Senhor na sua juventude, como diz o verso 1 do capítulo 12. Lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, da tua juventude. Porque quando vivemos assim, nós tiramos o desgosto da vida, nós tiramos a dor da vida. A dor que nos faz lamentar, cair em depressão, como disse aqui a irmã Célia, com os seus 72 anos, 73 já, 70, olha que bênção, 73 anos para essa menina, ela gosta quando eu falo assim, mas alegre, feliz, abençoada, porque se resguardou em Deus, pensou em Deus. E meus amados irmãos, o texto que lemos no início do culto, como base para a nossa reflexão, mostra que a glória dos jovens, ou a beleza dos jovens, está na sua força, pelo que eles gostam de exibir. Né? Os jovens gostam de exibir seus atributos físicos, os seus, as suas performances em público, seus exercícios. E eles gostam de exibir isso. Eu sou jovem, o que é isso? Aí dá aquela corridinha e tal, não sei o quê. Eu não corro mais como eles, mas eu chego lá. É igual aquele carro, né? Carrão que passou pelo Fusquinha. E o Fusquinha estava lá, na estrada, aí passou aquele carrão, só viu o vulto. E o Fusquinha lá, daqui a pouco estava o carrão para lá na frente, quebrado, e o Fusquinha passou. Não é, irmãos, a beleza ou a força que se faz diferença, mas é a perseverança e o cuidado que tem. E muitas vezes a gente pensa que é a nossa força que vai fazer as coisas acontecer. A gente pensa que é a nossa performance. E a gente pega e vai lá na academia e vê o outro lá pegando aquele peso. E aí você fala assim, vou pegar também para não ficar feio, né? Vou nada, deixa ele lá pegar o peso, o problema é dele. Eu estava indo na academia, eu, Solange, pastor Lenilson e Adriana, 6 horas da manhã. Eu levantava 5 horas e ia lá para Itaquera. Eu falei, rapaz, que negócio, que programa de índio é esse que você está fazendo comigo? Não, pastor, a gente tem que fazer exercício. Eu falei, tá bom, vamos lá. A gente ia para lá, e aí, aí tem dia que levantava de manhã, eu falei, filha, vamos lá. Aí
Ligava para o pastor Lenil, 5h30 da manhã, eu falei, ei, vamos embora. Rapaz, tá difícil, mas vamos lá. Aí, falei, e a esposa? Ih, rapaz, não vai sair da cama hoje não. Ih, falei, tá igual a minha, então vamos nós dois. Aí chegou uns dias que só ia eu. Aí eu falei, não vou não. Eu falei, eu já ando demais, eu já subo escada, desço escada o dia inteiro, corro para cá, corro para lá, então eu vou ficar lá correndo numa esteira, eu tenho esteira em casa, coloco para casa para correr. Aí eu chegava lá, via aquele pessoal lá, aquela rapaziada, todo bonito lá, forte lá. E os caras lá, pá, e botava cada aquele pesão grandão, e eu falava, Jesus, que é isso, gente? E eu lá no meu pezinho. Ei, Gilberto, aí, ó. E ainda, queridos, é interessante. Eu ria sozinho. E ainda o personal trainer estava lá, nos ajudando. Ele falou, senhor, encosta na parede. Aí eu tinha que encostar na parede e pegar o pezinho. Enquanto o cara estava lá. Parecia o Adilson. Mas não é para mim aquele negócio, irmãos. Meu negócio era o pezinho. Aquele tempo lá passou. Ficar deitado lá levantando peso. Que é isso? Já chega o peso da vida. O texto fala, meus amados, que a glória do jovem é a sua força. É a sua beleza física. Eu já corri 100 metros. Já corri 200 metros. Já corri 4x100. Já saltei, salto em altura. Mas isso é quando eu era jovem. Agora, para saltar meio metro está difícil. Para dar um pique de 100 metros é meio difícil. Porque os anos passam. Mas eu vou ficar infeliz por isso? Não. Muito pelo contrário. Quando eu olho para trás e lembro, vale a pena lembrar desse tempo. Porque foi saudável. E agora eu estou em outra fase, que eu devo aproveitar essa fase com intensidade e vivê-la de forma saudável e abençoadora na minha vida. Por isso, você que é jovem, viva a sua juventude com galhardia, mas lembre-se do teu Criador nesses dias que você está vivendo. Durma as horas necessárias, se alimente direito. Faça exercício, sim. Mas não fique tomando ingerindo coisas que vão prejudicar a sua vida amanhã. Eu sou jovem, tenho vida, eu tenho vivacidade, eu não tenho problema nenhum. E amanhã você vai dizer para mim o que vai acontecer com a sua vida. Muitos poucos jovens buscam sobressair através do conhecimento da sabedoria. Ele acha que a sua vida de juventude, de vivacidade é que vai fazer diferença. E esquece de buscar conhecimento, esquece de buscar sabedoria para ter uma vida melhor, para ter longevidade saudável. Por outro lado, a beleza dos velhos são as suas cães, são os seus cabelos brancos, que a maioria não quer cabelo branco. Eu sei disso. Não, cabelo branco não. Cabelo branco envelhece. Envelhece nada, irmão. Envelhece nada. É que as pessoas, na verdade, acham que cabelo branco vai fazer com que ela... Mas a beleza dos idosos são os seus cabelos brancos. Quando meu cabelo começou a pintar, não eu pintar, mas naturalmente, porque é interessante, não é verdade? Tem gente que faz o quê? Descolora o cabelo, né? Vai lá, descolora, mas quando o cabelo começa a pintar de branco, ele não quer. Então, meu amado irmão, envelhecer, ou seja, a beleza dos idosos são os seus cabelos brancos. E quando meu cabelo começou a branquear, e está branqueando cada vez mais, um certo irmão falou assim, pastor, eu falei, pois não, querido.
você não vai pintar seu cabelo, não? Aí eu falei, querido, olha, não tem problema com isso. Eu estou tão bem com o meu cabelo, me sinto tão bem com ele. E ele falou assim, mas isso é novo, só podia pintar para ficar. Eu falei, meu filho, não pedi para que nascesse, nasceu. Aí eu chego lá no cabeleireiro e falo assim, só corta os brancos, deixa os pretos. E ele falou assim, só se passar tinta. Aí a gente brinca, né? Então ele corta. Ele fala, cada vez que o senhor vem aqui, o cabelo está mais branco. Eu falei, que fique branco. Não é problema. Muito pelo contrário, é beleza. A beleza dos velhos são os seus cabelos brancos. E, na verdade, eles não exibem mais a força física. Os idosos não têm mais aquela energia, aquela força física. Embora, às vezes, a gente tema querendo fazer porque a cabeça quer, mas o corpo não comanda mais. Não obedece. E aí eu fico olhando, tem a irmã Eulíria aqui, que gosta de fazer ginástica, né, está aí, firme e forte, com seus mais de 70 anos, mas ainda faz ginástica. E eu fico observando, às vezes, ela vem, sai da casa dela com o carrinho, vai lá no supermercado e volta subindo, puxando o carrinho, vermelho igual um pimentão, mas ela vai subindo, puxando aquele carrinho e vai para casa. Eu falo, ela não tem mais idade para isso, gente. Mas ela faz porque faz. Mas não tem mais idade. E a verdade é que a gente, às vezes, quer fazer algo que não cabe mais a gente fazer. Porque a idade chegou. E não é mais a força física que vai embelezar a gente. Porque imagine eu, aos 57 anos, nada contra, mas querer um corpinho de jovem, querer um corpinho aí, né? Tanquinho. É? Querer competir com o Christopher. É? Não vai conseguir. É? Já encontrei com o Christopher e estava de beijo. Onde você vai assim? Vou para a academia. Vou para a academia, vou dar uma malhada. Aí eu falei, Deus te abençoe, meu filho. Passou esse tempo, não é mais meu tempo para isso. Não é mais a força física do idoso que vai fazer a diferença, que embeleza a sua vida, mas é ele se distinguir através do conhecimento e da sabedoria, através de um conselheiro, uma conselheira. O idoso ser um conselheiro hábil, de poder chegar ao jovem e contar para ele e dizer, olha, não vai por esse caminho não. Quando um idoso chega para a gente e fala, olha, não faz o que você está fazendo não. Foi o que Jetro fez com Moisés. Disse, olha Moisés, você está fazendo, está errado. Siga o meu conselho. E Moisés, como era um jovem líder, antenado, ele ouviu o sogro dele e se deu bem. Por isso que o idoso deve ser uma pessoa que tenha sabedoria, que tenha uma vida de conselho, que possa aconselhar as pessoas mais novas. É o que diz a Bíblia. Para fazer com que os jovens não venham a errar. Não venham a ter uma vida dissoluta. Por isso que, quando a gente lembra de Deus e vive Deus da nossa juventude, a gente vive uma vida melhor e saudável. Quando chegar os nossos cabelos brancos, a gente vai gostar de lembrar dos dias passados. Eu quero concluir dizendo que envelhecer é dádiva de Deus, é presente de Deus, é privilégio. Mesmo que as forças sejam poucas, mesmo que, quem sabe, não possamos fazer como dantes. Às vezes a minha esposa fica lá, meu Deus do céu, fala, minha filha, para com isso. Não se martirize. Você já fez tanta coisa. Agora não é mais tempo para você fazer. Você tem que fazer outras coisas, não essas. Porque essa já passou. É para você falar, é fácil. Eu falo, não, eu também tenho minhas limitações. Coisas que eu não posso fazer mais. Mas eu tenho que ter consciência.
de que o meu tempo passou e de que agora é uma nova fase que eu tenho que viver com intensidade. Diminuir ritmos, fazer coisas que, na verdade, o médico falou assim, olha, o senhor mora, sua casa é grande? Eu falei, é enorme. Então, o senhor tem que mudar para uma casa pequena, que não tenha escada. Foi isso ou não foi, meu amor? Morar para uma casa pequena que não tem escada. Aí eu olhei para a casa da minha esposa e falei, minha filha, nós vamos ter que fazer um bazar lá em casa dos bons. Espera aí, vai já chegar o bazar. Nós estamos fazendo uma limpeza lá em casa, vamos botar um bazar lá na rua. Você não tem noção. Porque a gente vai se desfazer de muita coisa. Porque eu vou para uma casa pequena. Porque eu quero envelhecer saudável. Eu vou seguir o conselho do médico. Já falei para ela. Só estou esperando chegar ao concílio. Não sei se fico, não sei se vou. Seja lá o que for. Estou fazendo poeta, né? Então, é verdade? E aí, a gente vai tomar, a partir de janeiro, vamos tomar outros posicionamentos. Falei com ela, nós vamos mudar de comportamento. Porque eu quero viver bastante. Até o dia de Cristo. Quando o Senhor falar assim, ó, já basta, acabou, o seu tempo acabou, vem embora logo para cá. Aí eu vou, feliz da vida. Mas enquanto eu tiver tempo para viver, eu quero viver muito e saudavelmente. Porque eu quero ver os meus netos e os meus bisnetos. Porque isso é promessa de Deus. Quem tem longevidade, ver os filhos de seus filhos. Isso é promessa de Deus. Ver os filhos dos meus filhos. Porque a Bíblia diz, bem-aventurado o homem. Feliz é o homem que tem o privilégio de ver os filhos de seus filhos. É muito abençoado. Mas eu quero pegar meus bisnetos no colo, eu quero conviver, cheirá-los. Mas para isso, meus amados irmãos, a gente precisa envelhecer saudavelmente, sabendo que as forças serão poucas. Serão, na verdade, quem sabe, nulas. Não podemos fazer como dantes. Devemos continuar mesmo assim, esperando no Senhor. Pois Ele é a nossa força, o nosso cântico e a nossa salvação. O profeta lhe diz que é Ele que renova as nossas forças e faz a gente correr sem se cansar. O profeta Isaías diz que a gente vai ter sonhos. Sonhos é coisa nova, de vivacidade. E vai fazer com que a gente, diz o Salmo 92, que foi lido no início do culto, que a irmã Célia leu aqui, e na velhice ainda darão frutos. Mas não é fruto qualquer. Se você observou o texto do Salmo 92, e eu estou terminando com a leitura de novo deste Salmo, do verso de número 14. Salmo 92, 14, que diz assim: na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Olha só, não é uma velhice qualquer, queridos, é uma velhice saudável, cheia de seiva, isso é vida, vivacidade, cheia de verdor, alegria, prazer, contentamento. Oh vida, por que Deus está prolongando? Me leva logo, Senhor. Não, aquela vida saudável, é um velhinho, mas um velhinho feliz. É um idoso, mas um idoso alegre. Amém? Vê a Analice aí, alegre, feliz. Aí, de vez em quando ela dá uns pulinhos. Mas é alegria, vivacidade, cheia de seiva e de verdor. É o que Deus quer para mim e para você. Viver ou ter a longevidade de forma saudável. Para isso, observando a palavra de Deus. Observando os preceitos do Senhor. Nós vamos ter uma longevidade, uma vida prolongada. E lembre-se que eu falei no início, se você der atenção a um idoso hoje, se você cuidar de idosos agora, lá do seu pai, sua mãe, quem sabe a sua avó, o seu avô, que são pessoas que precisam da sua ajuda, da sua atenção, precisam do seu cuidado. Lembre-se de uma coisa, o que você estiver fazendo agora, você vai colher amanhã. Se você cuidar deles agora, alguém amanhã vai cuidar de você. Porém, se você desprezar os idosos agora,
amanhã, quando você estiver na idade avançada, você não terá ninguém ao seu lado para te ajudar, para ouvir você, para estender a mão para você. Por isso a vida é uma semeadura, e envelhecer é bênção de Deus, é privilégio do Senhor. Que você possa sair daqui desta noite dizendo: Senhor, renova as minhas forças e dá-me sabedoria para viver a vida a qual o Senhor tem me dado para viver. E que eu possa viver com galhardia, que ao chegar à velhice, lembrar de que valeu a pena, lembrar dos tempos passados e ter uma velhice saudável e abençoada na presença do Senhor.